Bem, eu aprecio bastante empresas que desenvolvem atividades que você paga sem consumir. Por exemplo, energia elétrica. Você paga todo mês. Mas aí você fica 60 dias fora e não consome. Você chegou, a conta está lá. Então, você está pagando sem consumir. Seguro é a mesma coisa. Seguro, você faz um seguro e reza para que não haja um sinistro. Então, você está pagando por uma coisa que você não deseja que aconteça. Então, esse é o seguro e o resseguro. Então, eu tenho isso como um elemento. Ocorre que a IRB, ela foi alvo de uma administração desastrosa, fraudulenta. Então, eu costumo dizer o seguinte: quem são os dois principais acionistas da IRB? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Quem colocou esses maus administradores? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Esses maus administradores, eles desenvolveram atividades que geraram lucros inexistentes. Quem se beneficiou desses lucros inexistentes? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Quem recebeu dividendos indevidos? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Então, eles é que têm que salvar a empresa. Por quê? Porque a empresa foi alvo dessa administração desastrosa e, ao longo do tempo, alguém fez uma auditoria, tá certo? Descobriu um monte de coisa errada, republicou e refez todos os balanços, e a partir daquela providência de refazer os balanços, chegou numa conclusão que a empresa tinha um problema, tá certo? Um problema que era um problema de sinistros, tá correto? Muito bem. Então, nós, quando adquirimos as ações da IRB, a gente adquiriu o quê? Um contexto chamado seguro, porque o seguro talvez seja uma das atividades mais bem quistas no mundo inteiro, né? O Warren Buffett, por exemplo, ele é fanático por empresas de seguro. Por quê? Exatamente por causa desse detalhe, que é um bem que você paga sem consumir, entendeu? E a gente foi comprando na esperança e na expectativa que toda essa adversidade que ocorreu no balanço da IRB pudesse ser traduzida em novos fatores. E ela tem sido traduzida em novos fatores. Só que a IRB tinha mais de 220 milhões de ações alugadas. Então, o preço dela é um preço irreal. Se o cidadão que tem esses 200 e poucos milhões de ações alugadas tiver que devolver, vai a 20 pau o papel, vai a R$10. Então, o preço ele é irreal por causa de um mecanismo irreal também. Agora, para o iniciante. Entendeu? O iniciante fala assim, eu vou começar a investir. O senhor acha que a IRB vale a pena para o iniciante? Vale, claro. A IRB devagarinho, né? É atividade. Então, ela poderá valer a pena muito antes do que você possa imaginar. Se alguém chegar e falar, não pode mais alugar papel, ela sobe que nem o rojão. Está entendendo? E ela já começou a dar resultado positivo. Ela dava resultado negativo, agora já... Começando a melhorar. Então, começou a melhorar. Só que, lamentavelmente, todos os analistas que fizeram análise sobre a IRB, eles o fizeram considerando o curto prazo. E, na realidade, ela tinha que ser alvo de uma análise de mais longo prazo. Entendeu? Então, o curto prazo realmente foi revelando situações assim pouco desejáveis, né? Mas com perspectivas boas, tá entendendo? E agora nós estamos nesse impasse, né? Segundo o que a gente teve a oportunidade de aferir, a IRB foi colocada nos trilhos e está no caminho certo. Porém, ela está a 10 por hora. Ela precisa de máquina, precisa de lenha para... Então, provavelmente, ela vai precisar
de uma injeção de capital um pouco mais acelerada para poder, então, desenvolver. Tá entendendo? Então, não é um caso perdido. Pelo contrário, né? Entendeu? Barsi, nós falamos aqui do setor de varejo, que você não gosta, varejo eletrônico, linha branca, vamos falar assim, geladeira, fogão. Mas quais são outros setores, né, fora o varejo eletrônico, digamos assim, que o senhor considera os piores setores para se investir na Bolsa? Aqueles arriscados que você não olha. Olha, tem um setor que tem um ditado que de tudo que sobe cai, né? O setor de aviação, por exemplo, né? Não digo que todo vai cair. Mas o setor de aviação, ele sempre foi muito afetado pela ingerência do governo, né? É a ANAC, é o preço da passagem, é o preço do combustível, um monte de coisas, né? A última carga negativa que a gente observou sobre as ações do setor de aviação foi a pandemia, não é isso? Que eliminou a possibilidade de muita gente fazer viagens, etc. Então, é um setor que eu não aprecio muito, tá entendendo? Eu não aprecio muito, não aprecio nada, tá entendendo? Por exemplo, construção. Também eu não aplico em construção, tá certo? Varejo também eu não aplico. Turismo também eu não aplico, tá entendendo? A gente só procura desenvolver aplicações onde você vê o cifrão saindo, tá entendendo? O cifrão indo embora não é muito desejado. Então, você tem que enxergar o cifrão. Você tem que ver o resultado, a perspectiva de resultado, né? Então, assim, por exemplo, empresas ou atividade que necessita de aglomerações, entendeu? Shoppings, né? Os shoppings também a gente não investe porque também é um negócio que não dá resultado, né? E é isso aí. Então, o importante é você investir naquilo que gera resultado, tá entendendo? Isso é fundamental. Barsi, falando em pandemia, o senhor gosta do setor saúde? Olha, eu não conhecia o setor saúde na sua plenitude e também não conhecia, tempos atrás, o setor de projetos de maçã. Eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre maçã e cheguei na conclusão que é outro negócio que eu jamais entraria de novo. O setor de saúde também é um setor que, dependendo, claro, daquilo que está representado na saúde, ele também é um setor muito difícil, porque no caso de uma pandemia, você não quer saber o que afetou o setor de saúde, entendeu? E outro setor de saúde, ele não convive com mecanismos inteligentes. Você é obrigado a ter o quê? A pessoa, o ser humano, não é isso? Então, onde você tem muito ser humano, você tem a perspectiva de gerar um passivo trabalhista grande. E você pega, por exemplo, quase que 90% das empresas brasileiras que quebraram ou tiveram a recuperação judicial, o fizeram por quê? Por causa do passivo trabalhista. Então, se você falar com muitos empresários que eu já conversei, falo, pô, mas por que você não montaria? Ele falou, Barsi, eu só montaria um negócio agora se eu tivesse a máquina que fizesse tudo. Tá entendendo? Daqui a pouco inventam essa máquina, você entra... Bom, já tudo, chegou né? muito perto, né? Nós já estamos próximos disso. Se você for fazer uma análise retroativa, há 25 anos atrás, né? Quando ainda nós não tínhamos as montadoras, que eram a indústria automobilística, você tirava uma fotografia lá do mezanino da Volkswagen, tinha 15 mil funcionários, né? Você vai hoje tem 1.000 robôs, né? Então, mudou muito, né? É verdade, Barsi. Agora, Barsi, você pode citar algumas empresas que você considera que estão baratas e pagando bons dividendos neste momento atual? Bom, essas aí que eu falei. A Vibra paga um bom dividendo, a TRPL paga um bom dividendo, a Taesa paga um bom dividendo, a própria CEMIG também paga um bom dividendo, se você for olhar o
o custo-benefício, né? A Klabin também, a R$4, paga um bom dividendo, tá entendendo? Essas empresas, se você comprar, você nunca vai perder. Banco do Brasil a gente pode colocar também nessa lista? Também, pode colocar. Ele já esteve um pouco melhor, a questão de um mês atrás, que estava R$29, R$30, né? Agora ele evoluiu para uns 36, mas ainda assim o valor patrimonial dele é acima de 55, quer dizer, a relação preço-patrimônio, ela está muito desajustada, né? E veja bem, o Banco do Brasil é uma empresa que ela distribui um payout, um dividendo, melhor do que os demais bancos. O único banco que chega um pouquinho perto dela é o Santander, tá entendendo? Que paga um pouco menos e custa mais ou menos o mesmo preço. Mas os outros bancos pagam bem menos. Nossa, você não faz ideia quanto menos, tá entendendo? Falando em bancos, o senhor acha que com essa vinda dos bancos digitais, muitas pessoas falam que os bancões morreram, né? Bradesco e tal. O que você pensa sobre? Eu acho que eles estão adormecidos, tá entendendo? Porque os bancos digitais, eles vão ter uma ascensão forte, mas o problema do banco é que o brasileiro não tem grana, tá entendendo? Essa que é a verdade, né? O banco precisa ter o quê? O banco precisa ter o cidadão que deposita o dinheiro lá. Então, os bancos digitais, eles estão oferecendo tantos benefícios, né? Que o cara não precisa de dinheiro. Então, eles estão crescendo à luz do quê? À luz de novas parcerias, mas de parcerias de pessoas que não têm recursos, né? Barsi, agora uma pergunta que muitos me fizeram. Você deu uma declaração falando o seguinte: fundos imobiliários são um conto do vigário. Oh, e é? Eu queria que o senhor comentasse mais sobre essa sua declaração. Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de todos os fundos, eles não geram um bom resultado para o cidadão. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na locação de lajes, corporativas ou não. O nosso país ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações elas passam a diminuir ou então até a inexistir. E imóveis, Barsi, o senhor investe em imóveis físicos como forma de investimento? Não. Como oportunidade, sim, mas como investimento, não. Você agora, compra um imóvel para comprar... Agora, por vias indiretas, eu também tenho imóveis, né? Você nem faz ideia quantos. Por exemplo, você sabia que a Klabin tem inúmeras fazendas? E uma delas tem 62 quilômetros de comprimento por 57 de largura? Não sabia. Então, é imóvel. Viações você tem imóveis, né? Então, só que é um imóvel que se presta para quê? Se presta para servir, para fazer um florestamento e um reflorestamento, que ele é o quê? Ele tem uma rotatividade extraordinária. Então, indiretamente, eu invisto em algum imóvel, mas não diretamente. Entendi. Está entendendo? Agora, imóvel, ele é bom dentro da questão oportunidade. Como investimento para gerar renda, não é um bom negócio. Oportunidade, então você diz assim, comprar ele abaixo do preço, e vender. Uma boa oportunidade e colocar ele à venda e ganhar vender. Com essa operação, isso, né? Sim. É isso aí. E isso tem que saber fazer muito bem, né, Barsi? Porque tudo você tem que fazer bem. Muito bem, né? Porque tudo. Não é só imóvel. Tudo, né? Porque às vezes a pessoa compra o imóvel, mas ela não vê que tem tem os juros, ela fala que é dela, mas não é, porque na verdade o imóvel é do banco. Ela financiou lá tantos anos e aí, de repente, eu estou partindo do princípio que você comprou o imóvel e não fez nenhum financiamento. Porque comprar imóvel financiado é pior ainda. Aí piorou o negócio. Pois é, e tem muito brasileiro que acaba perdendo. A nossa estrutura no Brasil, se você for pegar histórico, e é verdade, até o Banco Nacional da Habitação quebrou. Sabia disso? Que era o que financiava os imóveis, né? Exatamente. Então... Pois é, e a gente tem uma discussão muito grande com os brasileiros, porque a gente sabe separar o sonho. Tem muitas pessoas que têm o sonho de ter a casa própria, né? E com a família, enfim. Mas
nós sempre gostamos de deixar claro essa questão de financiamento. Porque às vezes a pessoa, né, André, ela fala assim, poxa, eu financei em 30 anos. Eu estou no meu imóvel, só que não é dela, é do banco. Porque se ela parar de pagar, o banco vem e pega. Então, é algo que a gente gosta de esclarecer. Agora, falando de erros, né, Barsi? Todo investidor já cometeu algum erro que fala, essa ação eu errei ou esse erro eu não deveria ter cometido. Tem algum erro que você cometeu? Não é questão de ter cometido, não. Eu cometi erros que qualquer um cometeria. Está entendendo? Por exemplo, eu tive ações de uma empresa chamada Banco Nacional. Quem fazia propaganda do Banco Nacional, sabe quem era? Ayrton Senna. O Ayrton Senna, exatamente. A gente foi ludibriado. Não é que você errou. Você foi conduzido ao erro, é diferente. Eu, por exemplo, tinha ações de um banco chamado Banco Econômico, que agora está ressurgindo. Aí, minha filha que está vendo isso aí, e eu tenho uma quantidade muito grande, né? Eu fiz propaganda que agora o BTG comprou. Quando eu era pequena, eu fiz propaganda para esse banco, né? Eu era modelinho, pequenininha que passava no banco, lembra? Então, isso aí por questões políticas. Esse banco foi fechado pelo Banco Central, né? Por questões políticas, por questões de Bahia versus o resto do país, né? O Ângelo Calmon de Sá, que era o presidente do banco, etc., era um dos grandes acionistas da Copene. Então, a Copene foi vendida e quem ia comprar era o Ultra e quem ia financiar era o BNDES e, no fim, os baianos quiseram que ficasse com eles, então criaram a Braskem. É uma historiazinha interessante de saber. Mas ele quebrou por causa disso. Só que ele quebrou como tendo um dos maiores patrimônios do país. E agora está ressurgindo. O BTG comprou o Banco Econômico. Olha. Você vê que coisa interessante, depois de 20 anos. Né? Outro papel também que eu perdi, também foi porque o Banco Central acabou com o banco. Era um banco pequeno, mas tudo isso era comprado recebe o dividendo, compra mais desse, compra daquele, entendeu? Então, não houve uma mutilação patrimonial. Houve uma perda, tudo bem, entendeu? Eu tinha ações de um banco que era pequenininho, chamava-se... O apelido dele era Banco da Bandeira, porque ele chamava Banco do Progresso. E na bandeira está escrito Ordem e Progresso. E ele quebrou. Era um banco pequeno. Como eu tenho ainda ações de um banco pequeno, que chama Banco Mercantil do Brasil, que nunca quebrou. Entendeu? E eu espero que também não quebre. Tá entendendo? Mas se eu perder, isso não afeta o patrimônio, entende? É coisa insignificante. Como foram insignificantes as demais perdas. Aliás, foram perdas que não se consolidaram. Por exemplo, o Banco Econômico, eu comprei as ações do Banco Econômico em virtude do seguinte: eu sou uma pessoa que eu leio as atas, né? Eu leio tudo, eu não leio só o título, eu leio o texto. Em um belo dia eu vi um título escrito assim, eu não tinha ações do Banco Econômico, eu vi assim: o Banco Econômico está chamando uma subscrição, você sabe o que é uma subscrição, né? Uhum. Sim. Uma subscrição a 1,20. Custava 60 centavos. Eu falei, bom, mas não faz sentido. O cara que vai fazer uma subscrição é um burro. Vai pagar o dobro? Então, aí eu já imaginei. Bom, aí o Ângelo Calmon de Sá chamou para ninguém subscrever e ele né? Aí eu li o texto, falei, pô, mas isso aqui é uma cama de gato. Né? Por quê? Porque era 1,20, mas você podia pagar em 12 vezes sem juros. Nossa, eu nunca vi isso. São coisas que acontecem no mercado, que você só vai saber se você ler o texto. Se você vê o título, você não faz. Aí eu cheguei no Banco Econômico, que era aqui onde hoje tem a Bolsa, a B3 comprou, na rua João Brícola, onde tem um portão enorme, que tem umas moedas enormes. Era o Banco Econômico, no subsolo. Departamento de Ações. Aí eu cheguei lá, tinha um senhor, eu disse para ele o seguinte: olha, eu vi que o Banco Econômico está produzindo uma subscrição. Ele falou, tá. Eu
Falei, é que eu não tenho ações do Banco Econômico, né? E eu gostaria de subscrever. Ele falou, quantas o senhor quiser. Porque ninguém ia subscrever a 1,20 se ela custava 50 centavos. Exato. Porque a maioria não leu. Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. O cara me olhou e falou, 5 milhões? Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. Já? Então ele me deu o direito de subscrever 5 milhões de ações a 1,20 em 12 parcelas. Né? É claro que isso daí foi projetado para o controlador, né? Então, o que aconteceu? Eu paguei a primeira parcela, antes de vencer a segunda parcela, o banco já deu um dividendo de 60 centavos, já pagou 2 ou 3 parcelas. Antes de vencer os 12, eu já tinha ganho em cima do banco, porque as ações então ficaram de graça. Então, eu não perdi nada, entendeu? Aí peguei muito, fiquei um monte de tempo recebendo dividendo, comprando outros papéis, né? E é isso aí. Isso é e um belo dia o governo chegou e falou, olha, eu vou fechar o banco. Fechou o banco. Agora vai reabrir. Então, quer dizer que até nisso eu vou ter sorte. Olha. Que alguma coisa... quanto é que vai ser, Luiz? Não tenho ainda. Bom, eles estão pleiteando pagar para os minoritários R$10, né? E para pagar para o controlador 14. E os minoritários estão se organizando aí para fazer com que também eles recebam 14. Algo que ninguém esperava que ia voltar... Do nada. Era um defunto. O mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Exatamente. E o maior acerto, Barsi, que você teve? Assim, um case que você acertou? Eu não tive um maior, eu tive muitos acertos. Pode citar uns 3, assim? Eu tive acertos, todos eles foram acertos, né? Com maior nível, com maior intensidade, com menor intensidade. Por exemplo, a Klabin foi um ótimo papel que eu tive a oportunidade de colocar na minha carteira. A Suzano também foi um bom papel, que eu comprei baratinho, 70, 80 centavos. O Banco Santander. Quando eu comecei a comprar o Banco Santander, o Banco Santander tinha uma praga sobre si, né? Que ele ia quebrar, que não sei o quê. Então eu comecei a comprar a 11 centavos. Os caras falavam, pô, você está louco. Eu falei, tô. Tudo bem, mas não vai quebrar. Hoje custa 40, né? Entendeu? Os caras, claro, você é que foi louco de não comprar. Tá entendendo? E é isso aí. Então, a gente teve muitos acertos, né? Acertos bons, acertos menores, maiores, mas sempre bons acertos. Um dos acertos que eu ouço você falar muito, desculpa, Carol. Perdão, um dos acertos que eu ouvi você falar é sobre a Unipar. A Unipar que subiu 70% entre 2021 e 2022. Ela vem se valorizando no último ano, né? Ainda é um bom momento para se investir em Unipar? O setor de atividade da Unipar é um ótimo setor, né? Ela produz matéria-prima, produz soda, cloro, né? A Unipar é uma coisa incrível, uma coisa que eu tentei, mas não consegui. A Unipar, nós chegamos a comprar a Unipar a 25 centavos. E nos preços de hoje, Barsi, você acredita que, mesmo com essas altas recentes de Unipar, ainda está um valuation atrativo para investir? Olha, eu diria o seguinte, não que a Unipar não seja um bom ativo para você investir, mas você tem ativos mais atrativos. Que estão mais baratos e são bons, né? Você tem papéis do mesmo segmento que custam menos da metade do que ela custa. Por exemplo, o Braskem. Entendeu? Entendi. Então, ela não é que chegou no ápice, não. Mas eu acho que existem outras oportunidades melhores. Barsi, não digo que o cara tenha que vender, absolutamente não, né? Tá certo. Agora uma pergunta que todo mundo quer saber, inclusive eu. Quais são as suas 5 maiores posições hoje na sua carteira? São essas que eu falei. É a Klabin, tá certo? A Unipar, que mais? A Taesa, a TRPL, CEMIG. Essas são, é uma configuração, assim, mais ou menos equânime, né? Um negócio que vai... Todas elas me dão um dividendo. Essa questão de diversificação
Eu estou aqui lembrando de ter lido algo que o senhor comentou sobre essa questão de tomar muito cuidado, né? De diversificar muito, de ter muitas ações. O que o senhor acha saudável ter na carteira? Por exemplo, eu acho que 15 ações, ou enfim, ou depende muito se a pessoa estuda as ações. Veja bem, as empresas, no caso. Em 1971, quando eu resolvi criar uma carteira de renda mensal, tá certo? Eu pensei da seguinte forma: se eu quero ter uma carteira de renda mensal, eu tenho que ter uma remuneração mensal. Não é isso? Se porventura eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo uma vez por ano, eu tenho que ter ações de 12 empresas que pagam uma vez por ano, porque são 12 salários, né? Até tem um 13º, então 13. Se eu comprar ações de empresas que pagam um dividendo semestral, eu tenho que ter a metade, né? E esse o princípio é esse. Então, essa foi a diretriz básica que nos levou a ter uma quantidade reduzida de ações, porque não há necessidade de você ter tudo. O importante é você ter os melhores, tá entendendo? Aqueles que têm o compromisso com o acionista de remunerá-lo. Porque, na realidade, eu penso assim, na realidade, nenhum empresário pensa em remunerar bem o acionista. Todo empresário ele pensa em se remunerar bem. E você acaba junto no mesmo barco, sendo bem remunerado também. Barsi, falando sobre IPO, você costuma investir em alguma empresa que chegou recentemente na Bolsa, ou seja, não tem um histórico para a gente avaliar os resultados, porque ela não é obrigada, né, a divulgar os resultados. Quando ela abre capital, ela tem que divulgar certinho os resultados. Você costuma olhar com bons olhos alguns IPOs ou empresas que estão com menos aí de 3, 4, 5 anos de Bolsa? Não, eu não olho com esse positivismo, né? Porque, na realidade, grande parte daqueles que abrem o seu capital, eles não o fazem para abrir o capital. Eles querem vender a empresa. Entendeu? E o que a gente tem visto é isso. Boa parte das empresas que entraram através dos IPOs, todas elas caíram vertiginosamente. Está entendendo? E outra, você não tem histórico das empresas. Então, é muito difícil comprar alguma coisa em termos de IPO. Porque a maioria também que entrou são de setores que não são setores assim muito recomendáveis, né? Tá certo? Essa que é a verdade. Barsi. Então você tem o histórico daquelas que são boas e deve prosseguir. Barsi, todo investidor, eu sempre falei para o André assim, que eu gostaria muito de conhecê-lo. Eu sempre falo nos meus vídeos, brincando, né? Conheci a Lu, acho que foi uma situação que tinha que acontecer. Eu sempre falava, a gente um dia vai entrevistar ele e vai dar certo, e deu. E todo investidor quer ouvir 3 lições ou lições de casa importantes do seu legado, que você vai deixar para o investidor, né? Para os investidores de bolsa de valores, enfim, investidores. Quais são as principais lições que você poderia falar para os nossos telespectadores que estão aqui? Bom, as lições que seriam um exemplo, são exemplos simples, tá? Tá entendendo? É você comprar aquilo que tem perspectiva de resultado. Tá entendendo? Não comprar fantasia e não comprar aquilo que não seja o óbvio. O brasileiro, ele adora a fantasia e ele sempre desprezou o óbvio. Por isso que ele não ganha. Porque ele escuta, por exemplo, centenas de casas de análise da palpite. Se você for pegar 95% desses palpiteiros, eles não têm ações. Eles não têm carteira de ações e dá palpite sobre ações, entendeu? Eu não. Eu tenho uma carteira de ações e eu dou a recomendação baseado no quê? Baseado numa cultura, baseado em experiências e baseado numa postura também, né? De investidor. Eu estava até vendo, né? Hoje uma notícia, uma entrevista falando muito de semelhanças suas com Warren Buffett, né?
E muitas coisas que vocês falam parecidos nessa questão de investir em longo prazo, de ter cuidado, porque a gente vê muito investidor que está na bolsa, né, André? Que vai fazendo day trade e, de repente, isso perde muito dinheiro. E isso gera muitos problemas, né, Barsi? Depressão, enfim, até problemas sérios. Seríssimos, né? E a gente vê que você é um investidor, praticamente aí o Warren Buffett brasileiro, que investe a longo prazo, né, com paciência, estudo, que falta muito hoje, né, Barsi? Assim, falta... Olha, o Warren Buffett e eu, nós temos princípios distintos, tá entendendo? O Warren Buffett, ele tem fundos. Então, o que ele faz? Ele gerencia os seus fundos no sentido de valorizá-los. Eu não compro fundo, não quero ter fundo. Por quê? Porque eu quero o dividendo. Ele valoriza, mas não paga o dividendo. Entendeu? Eu acho que o dividendo é uma coisa que contempla a CB. Sabe o que é a CB? A conta bancária. E que todo mundo quer ter. Que todo mundo precisa, continha, né? O Warren Buffett, ele tem uma postura, a postura dele é uma postura excelente, claro. Mas ele valoriza a cota, vai valorizando a cota, tá entendendo? E eu não valorizo a cota, eu pego o dividendo, tá entendendo? E vai colocando no bolso, o tubarão vai pegando e vai colocando aí no tem bolso. Uma coisa, aí você vai, na medida que os acontecimentos proporcionam oportunidades, aí você compra mais, tá entendendo? Se o momento do mercado está ruim, ou que os papéis não compram, então você segura. Você segura, tá entendendo? Até chegar na hora de você falar, não, bum, agora eu vou. Aí o tubarão, pum, abre a boca. O jacaré, perdão. Eu confundi tubarão com jacaré. O jacaré vai lá e tum. Você sabe por que eu brinco com o negócio do jacaré? Desculpa. Porque, é claro, agora você vai saber. Você sabe quem é o caçador de passarinhos mais competente do mundo? Quem? É o jacaré. O jacaré. Porque ele fica com a boca aberta, esperando o passarinho, vão comer a comidinha no dente dele, pô, fechou, competência total. Eficiência total. Eu faço isso com o recurso. O dinheiro fica lá. Aí, foi ruim, começou a cair. Ótimo, agora eu vou comprar. Porque eu procuro comprar sempre quando o preço é muito mais sugestivo, não é isso? Legal, Barsi. E antes da gente... Bom, queria fazer minha última pergunta antes do Momento Toro, um ping-pong que a gente vai te explicar o que é. Você investe só em ações de dividendos ou você também procura ali um percentual da sua carteira para ações de crescimento? Não, todas as ações que eu invisto, elas têm o quê? Elas têm a perspectiva de receita proveniente de duas origens: dividendo e alavancagem, valorização. Legal, bem. Por exemplo, eu acho que em breve que eu digo, não sei quanto tempo, mas vai demorar. Mas eu acho que a Cosan é uma empresa que vai ser bem valorizada. A Vibra também é outra empresa que vai ser bem valorizada. Vai devagar, vai subir. Imagine você que eu comprei ações da Unipar a 25 centavos. Elas custam R$100. Fica a dica aí, porque olha... Não é dica, é o que aconteceu, é verdade. Sim. Não é folclore nem fantasia, é verdade. Muito legal. É isso aí. Então, a gente procura sempre ter uma visão de futuro que haja receita proveniente de duas origens. Do dividendo, que é da distribuição dos resultados da empresa, e da valorização que o mercado pode produzir. Como é que isso acontece? Isso acontece da seguinte maneira: a empresa vai ostentando cada vez mais operação positiva, vai tendo lucro. Na medida que ela vai tendo lucro, ela distribui os dividendos. Na medida que ela tem um lucro maior, ela passa a ser mais valorizada. E assim, é uma dinâmica, né? É uma dinâmica constante. Legal, Barsi. Bom,
Você que está nos assistindo ou nos ouvindo também, né, Carol? Às vezes você está aí na academia, no carro. Não deixe de apreciar o nosso canal aqui. Deixa o curtir, porque é muito importante para nós. Ao você sair sem dar o like, sem curtir o vídeo, o YouTube entende que você não quer mais assistir os nossos vídeos, tá certo? Também não esquece de se inscrever no canal e ative todas as notificações para que você possa sempre acompanhar a gente, né, Carol? Isso. E chegamos agora no quadro Ping Pong. Você apresente para o nosso convidado como funciona. Barsi, seguinte, nós temos aqui uma espécie de jogo. Você só pode responder o A ou B. A gente faz uma pergunta, exemplo, McDonald's ou Burger King? O A ou B. Eu posso falar o A ou B. Você vai ter que falar um nome ou outro. Não tem como fugir da raia. Tá bom. Né? A Luísa já participou com a gente, ela sabe que a gente pega. A Luísa não foge. Vamos lá, assunto ações. Qual o melhor, Banco do Brasil ou Bradesco? Sem dúvida nenhuma, o Banco do Brasil. Itaú ou Itaúsa? Nenhum dos dois. Eletrobras ou Transmissão Paulista? Transmissão Paulista. Porto Seguro ou BB Seguridade? Porto Seguro. CEMIG ou ENGIE? CEMIG. Copel ou Energias do Brasil? Nenhuma das duas. Unipar ou Cosan? As duas são boas, né? Cosan, porque está muito mais atrativo o preço, né? Mas a Unipar também é uma ótima empresa, distribui bons dividendos. Petrobras ou Vale? Nenhuma das duas. Barsi, queria muito te agradecer. A gente tem uma admiração enorme por você. Não tenho o que falar, você hoje é o rei da bolsa. O rei assim, que a gente realmente vê como uma pessoa, sabe, humilde, que tem história, que vem, sabe, entrou aqui, abriu espaço. A gente só tem que te agradecer, que Deus te abençoe sua filha, enfim, sua família. Queria muito agradecer de você participar com a gente aqui hoje. Foi um prazer tentar, de alguma forma, contribuir para que o cidadão enxergasse o investimento em ações como um investimento pródigo, né? Capaz de lhe gerar uma renda bastante satisfatória, né? Desde que ele o faça com o caráter de investir, não o caráter de especular ou então de utilizar derivativos, né? Que são perigosíssimos, tá certo? O melhor negócio do mundo é você ter um bom negócio, tá certo? E se você tiver um bom negócio, você vai ser sempre amparado por ele. Está entendendo? Então eu tenho uma filosofia de não ser dono. Eu quero ser parceiro. Parceiro de um grande e bom negócio, do que ao invés de ser dono de um pequeno negócio. Está entendendo? Perfeito. Isso aqui move os meus instintos. Tá certo?